Tudo bom, pessoal? Hoje eu venho aqui falar sobre o Wix. O Wix é um software para te criar websites na internet. E eles alcançaram a marca de 1 bilhão em ARR. Tu tem noção que é 1 bilhão? E não é 1 bilhão de reais, é 1 bilhão de dólares em ARR. É um número gigantesco, ainda mais para uma empresa que vende para pequena e média empresa. Eu vi essa informação, esses dados aqui num podcast que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É o link para esse podcast em inglês sobre software como serviço que eu estou fazendo. Peguei todos os dados lá desse podcast e estou copiando descaradamente todos esses dados lá do podcast para trazer aqui para vocês. Se vocês quiserem ver, ouvir, né, a versão original do podcast lá em inglês, que fala tudo sobre esses dados do Wix, dá uma olhada na descrição aqui do site. Dá uma olhada também na descrição aqui desse vídeo no YouTube. Tem como tu me seguir no Instagram, tem como tu me seguir no Telegram. Tem o link para nossa comunidade no Facebook, que a gente discute sobre software como serviço. E se é a primeira vez que tu está acessando esse canal aqui, dá uma olhada nos outros conteúdos que tem nesse canal. É o único canal em português focado exclusivamente na parte de negócios de software como serviço. Eu acho que tu vai gostar bastante do conteúdo que tem aqui. Dá uma olhada em volta aqui nos outros vídeos, nas playlists. Tem uma playlist só sobre ideias de software como serviço que tu pode desenvolver. Tá, o Wix, o que é o Wix? O Wix é um site, né, que tu pode desenvolver na internet ali o teu site. Tu vai lá, tipo um wizard, tu escolhe modelos de sites, consegue alterar, colocar o que tu quiser ali no teu site sem saber nenhuma programação. Imagina um Word, né, um Microsoft Word, só que para sites que tu consegue fazer online. É mais ou menos isso que tu faz com o Wix. Eles são líderes de mercado de sites, né, de desenvolvimento de sites. Eu até tenho um amigo meu que tem uma pequena empresa e eles desenvolveram o site deles através do Wix. Eu achei muito legal, ficou muito bom o site deles através do Wix ali. E o cara não sabe nada de programação, entende do negócio deles e fez através dessa ferramenta online. E o interessante disso é que eles alcançaram 1 bilhão de ARR. Se tu não sabe o que é ARR, seria Receita Recorrente Anual. É uma métrica do software como serviço. Se tu está começando uma empresa de software como serviço ou já tem uma empresa de software como serviço, é bom que tu conheça essas métricas MRR, ARR. O MRR seria Receita Recorrente Mensal. E eles alcançaram 1 bilhão em ARR e é um número impressionante, principalmente porque eles trabalham com micro e pequena empresa, até média empresa eles também trabalham. E alcançar esse número é algo impressionante, ainda mais se tu for parar para pensar quando foi a última vez que tu acessou um site. Normalmente a gente acessa rede social, Facebook, Instagram, Twitter. A gente não fica necessariamente acessando sites, né? Parece que o site morreu, que os sites em geral morreram e agora todo mundo só acessa a rede social. Não sei quanto tempo que tu acessa a internet, eu acesso a internet desde 1997 e antigamente a gente só acessava site, até minha empresa começou desenvolvendo sites. E hoje em dia isso não é comum, né? Parece que site morreu, pelo jeito as empresas realmente querem isso e o Wix é uma prova de que isso funciona. Eu lá por 2008, 2007 mais ou menos, pensei em desenvolver um software mais ou menos como o Wix, claro que pior que o deles, né? Na verdade, quando eu desenvolvi era só um wizard, tu escolhia o layout, apertava next ali, próximo, ia escolhendo elementos para o teu site e no final saía um site. Eu não continuei nesse mercado porque o ticket médio era muito baixo e dava muito suporte, porque tinha a configuração de domínios e tinha um monte de coisas que tinha que fazer para te manter aquele software ali, mas eu vejo agora que foi um erro meu, né? Eu poderia ter continuado nessa linha ali. Óbvio que eu tô com outro software, tô ganhando bem ali com esse outro software, que seria o eGestor, se tu não conhece. O meu software é o eGestor, egestor.com.br, é um software de gestão para micro e pequena empresa. Mas eu, lá em 2007, 2008, mais ou menos, não lembro a data, cheguei a pensar, a gente começou até a desenvolver esse software, chegou a lançar ele, mas não foi adiante. E era um site tipo Wix. E para te ver que tem mercado, tem possibilidade, e mesmo com um ticket muito baixo, eles conseguiram chegar a 1 bilhão, né? 1 bilhão em ARR, mesmo com um ticket muito baixo. Eu fui acessar o site deles e deixa eu te falar os preços que eles trabalham. Eu anotei tudo aqui. Eu acho que eles estão entre R$ 39,00 e R$ 6,00. Eles estão entre R$ 39,00 por mês e R$ 6,00 por mês eles trabalham.
E uma das coisas que fez eles crescer muito foi que eles não dependem exclusivamente do mercado americano. É uma empresa que nasceu em Israel e eles atuam globalmente. Eles não ficaram focados só no mercado americano ou só, de repente, em Israel, onde eles começaram. 43% dos clientes deles não estão no mercado americano. 57% então estão no mercado americano. E se tu parar para pensar, se eles tivessem ficado só num mercado, eles teriam a metade do tamanho que eles têm atualmente, né? Então, uma das coisas que o pessoal lá do podcast, que eu te falei ali no início, recomendam é que tu pense desde o início em tentar internacionalizar a tua empresa de software como serviço. Até eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um podcast que o pessoal do Pipefy falam sobre a internacionalização do software deles. Eles são uma empresa brasileira, o Pipefy é uma empresa de software como serviço brasileira, e eles falam sobre a internacionalização deles. O CEO da empresa, o fundador da empresa Pipefy, fala que um gringo lá desafiou ele, que os brasileiros normalmente, por causa dessa barreira de língua ali, porque a gente tem um mercado muito grande, eles acabam se acomodando, as empresas de software como serviço acabam se acomodando e trabalhando só no mercado local, fazendo cópias de softwares americanos e trabalhando só no mercado local, em vez de tentar internacionalizar. E eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma entrevista com o Bruno Capanema. Ele vende cursos para mais de 20 países. E não é software como serviço, mas se tu pensa em, de repente, internacionalizar teu software, eu acho que tu tem muita coisa para aprender com o Bruno Capanema. Tá aqui uma entrevista que ele deu aqui na descrição desse vídeo, tem essa entrevista que ele deu sobre internacionalizar. Ele começou no mercado brasileiro, depois começou falando em espanhol, vender para o mercado hispânico, toda a América, né? E também nos Estados Unidos, para as pessoas que falam espanhol, para a Espanha. Depois ele foi para mercados que falam inglês e assim conseguiu fazer a empresa dele crescer muito. É bem interessante essa entrevista que ele deu. Então assiste, aqui embaixo também tem, na descrição tá essa entrevista do Bruno Capanema. E o Wix, voltando ao Wix, o Wix cresce 30% ao ano. Imagina crescer 30% de 1 bilhão. E a Wix está conseguindo isso. E eles também têm um custo de aquisição de clientes muito baixo. Em 8 meses eles conseguem recuperar o capital investido para captar clientes ali, né? Para conquistar um novo cliente. E o pessoal lá do podcast, que eu deixei na descrição aqui do vídeo, fala que eles não sabem exatamente como que a Wix conseguiu e consegue ter um custo de aquisição tão baixo. Eles falam também em SEO. Se tu não sabe o que é SEO, seria otimização para busca, né? Otimização do teu site lá para ele se destacar no Google. Tem também aqui no canal vídeos falando sobre SEO. Se tu quiser saber mais sobre isso, tem no canal aqui sobre como que tu trabalha otimização do teu site para mecanismos de busca. E além disso, eles têm um LTV muito bom, um LTV de 9 vezes o ARR deles. Então, se eles têm 1 bilhão de ARR, significa que esse dinheiro que eles têm ali, os clientes vão deixar pelo menos 9 bilhões de reais antes de cancelar. Se tu quer aprender como que funciona para calcular o LTV, funciona mais ou menos da seguinte maneira. Tu pega 100, que seria 100% do tempo que as pessoas ficam na tua empresa, e divide pela taxa média de cancelamento que tu tem no dia a dia ali, né, mês a mês na tua empresa. Então, digamos, se tu tem 2% de cancelamento, tu tem um total de 50 meses que as pessoas ficam em média contigo. Multiplicado pelo teu ticket médio, tu vai saber o LTV, quanto que os clientes vão deixar durante todo o período de vida deles ali dentro da tua empresa. E a Wix tem um LTV de quase 9 anos, isso é muita coisa. E na verdade eu nem sei se o cálculo que eles falaram no podcast ali necessariamente é o LTV. Tá? Eu não sei, eles se referenciaram a esse valor de 9 vezes, mas eu não tenho certeza se é o LTV, porque se tu parar para pensar, de repente esse número é muito maior, porque eles falam que esse 1 bilhão em ARR poderia dar um retorno de 9 bilhões em ARR. Só que eles têm clientes já de muitos anos, e o LTV considera o tempo de vida do cliente. Então, de repente, esse número aí é muito maior, esse LTV deles é muito maior.
E se eles têm o LTV muito grande, significa também que eles têm uma taxa de cancelamento bem baixa, tá? Se for LTV, como eu estou pensando que de repente é LTV, a taxa de cancelamento deles está abaixo de 1% ao mês. Isso é muito bom, são números excelentes, né? Não é à toa que a empresa chegou a 1 bilhão de ARR. Eu não sei como que eles estão fazendo, como é que funciona a estratégia de crescimento deles, se eles estão colocando muito dinheiro em captação de clientes, mas a todo momento eu vejo propaganda do Wix para mim no YouTube brasileiro. Não sei se para vocês aparece também, mas para mim aparece bastante. Um dos motivos do crescimento do Wix também tem a ver com o e-commerce e com as ferramentas de pagamento que já tem atrelado ao próprio software ali, né? O site deles que eles fazem. E isso é um dos motivos que está fazendo a empresa crescer bastante, principalmente durante o ano de 2020, que todo mundo teve essa crise, né? Eles conseguiram aproveitar essa onda e crescer muito. E é isso aí que eu tenho para falar sobre o Wix. Espero que tenham gostado. Me segue então no Instagram, no Telegram, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo se tu gostou desse conteúdo, porque comentário me ajuda bastante, porque essa comunidade de software como serviço é muito pequena no Brasil, então me ajuda a fazer essa comunidade crescer, a gente se unir ali. Comentando ali embaixo os vídeos acabam aparecendo para mais pessoas e a gente, consequentemente, ajuda essa comunidade de software como serviço a crescer bastante. Eu acredito de verdade que existe muito mercado para software como serviço no Brasil. A gente só está começando, o mercado brasileiro é gigantesco, dá para ganhar muito dinheiro com SaaS. Me acompanha aqui no canal, muito obrigado e até os próximos vídeos.